Hoje eu quero falar com vocês sobre a treta que a gente teve há um tempo atrás, mas que ainda é atual, Coca-Cola Zero versus suco de laranja, né? Então, por que que muitas pessoas defendem a Coca Zero e muitas pessoas defendem o suco de laranja na questão de emagrecimento, tá? Eu vou explicar aqui para vocês os dois pontos e eu vou dar meu veredito aqui do que eu faço com as minhas alunas na consultoria online. E você vai ver aqui que é possível a gente utilizar os dois, dependendo da estratégia, né? E aqui eu vou falar para vocês como que eu faço isso na prática. E para você poder também utilizar e fazer a sua escolha com relação ao que você vai beber. Beleza? Então vamos lá. Vou começar falando do suco de laranja. O suco de laranja, ele é mais saudável que a Coca Zero, tá? Saudável em que sentido? Nutricionalmente falando. Então, quando a gente está falando de suco de laranja, a gente está falando de vitamina C, a gente está falando de antioxidantes, a gente está falando de uma série de benefícios nutricionais que você tem quando você ingere o suco de laranja, certo? Que você não encontra na Coca Zero. A Coca Zero ela não tem ferro, ela não tem zinco, ela não tem nada. Ela é uma caloria vazia, onde você bebe e você não tem nenhum benefício de estar bebendo, certo? Inclusive você encontra até alguns malefícios em refrigerantes, por causa de conservantes, etc., que, de certa forma, dependendo da dose que você tomar, não vão te fazer mal. Porém, dizer que é saudável seria estar falando errado, porque não tem nada que garanta que seja saudável, porque não tem nenhum benefício em tomar essas calorias. Beleza? Então, quando a gente toma um suco de laranja, a gente está ingerindo essas calorias que são. A gente está ingerindo esses minerais, essas vitaminas que são importantes para a gente ter saúde e para a gente ser uma pessoa saudável. Isso você encontra só no suco de laranja, já que eu estou falando do suco de laranja natural, tá? Não estou falando do suco de laranja de caixinha ou com açúcar adicionado ou nada do tipo, beleza? Esse suco de laranja, geralmente a gente não costuma utilizar nas dietas de emagrecimento. E por que que isso acontece? Porque se você pegar um copo de suco de laranja de 200 ml, você vai ter em torno de 90 a 100 calorias a cada copo que você tomar. E, dito isso, 90 a 100 calorias é um número que pode ser alto dependendo da sua dieta, né? Então imagina que você é uma pessoa que pode comer, que a tua dieta está feita para 1.200 calorias por dia. Se você tomar um suco de laranja no almoço e tomar um suco de laranja no jantar, você já vai ser uma pessoa que vai estar ingerindo 200 calorias a mais simplesmente por bebendo, né? E calorias que são líquidas, elas passam pela nossa digestão de uma maneira muito mais rápida e elas vão te deixar com fome mais rápido. Então, para esses casos, é muito mais interessante a gente comer uma laranja, por exemplo, que a gente vai estar comendo com bagaço, vai ter mais fibras, um alimento mais sólido, ele vai ser digerido mais lentamente e vai te deixar saciado mais rápido. Então, é mais inteligente, em uma dieta de emagrecimento, a gente evitar as calorias líquidas e colocar mais alimentos sólidos, certo? E aí os líquidos a gente tenta utilizar água, a gente tenta utilizar coisa zero calorias para justamente pessoas que não têm o costume de beber água, né? Mas o ideal é que todo mundo utilize a água como bebida, certo? Então aqui a gente tem alguns benefícios naturais e saudáveis de tomar o suco de laranja. Porém, ele é calórico, né? Então, quando que é interessante a gente tomar o suco de laranja? Ele pode ser utilizado como pré-treino, porque ele é uma fonte de carboidrato rápida. Então, lembra que eu falei que ele é digerido rápido? Caso você vá treinar e você queira comer alguma coisa logo antes do treino, se você tomar um suco, geralmente ele não vai atrapalhar a sua digestão porque você vai treinar, porque ela é mais fácil de ser digerido. Então tem as suas vantagens de ser mais fácil de ser digerido. Outra vantagem é, por exemplo, para uma pessoa que quer ganhar massa muscular. Se você não consegue comer a quantidade de comida que você precisa para ganhar massa muscular, de repente adicionar calorias líquidas, como suco, por exemplo, pode ser interessante para você, né? Outro suco que é muito utilizado é o suco de uva integral também, por exemplo. Então, esse tipo de suco ele é muito utilizado para ganho de massa,
né? Para quem precisa comer mais e não consegue. Porém, para emagrecimento, como eu falei anteriormente, já não é tão interessante, né? Melhor a gente utilizar essas calorias para colocar em mais alimentos sólidos para você não ter tanta fome. E quando você consome com bagaço, ele contém fibras, então ainda tem essa vantagem também. Para você que precisa de fibras, para regular o seu intestino, enfim. Então, fibras são interessantes também. Geralmente a gente não busca fibras no suco, né? A gente vai comer legumes, a gente vai ter outras estratégias para comer fibras, e é justamente por isso que a gente não costuma, eu pelo menos não costumo passar suco para as minhas alunas que querem emagrecer. Para as que querem ganhar massa muscular já é outra coisa, eu já costumo utilizar mais. Mas para essas pessoas que têm o costume de utilizar refrigerante, que têm costume de beber bebidas que tenham sabor e não têm costume de beber água, a Coca Zero ela pode ser uma opção viável, ok? Só que eu já vi também, já teve uma época que eu treinava aqui na academia do meu prédio e tinha um vizinho que ele descia com uma garrafa de 2 litros de Coca Zero, como se fosse água. Ele bebia Coca Zero, refrigerante zero, como se fosse água. Não é a mesma coisa. E isso eu não recomendo que você faça. Você tem que ter moderação na hora de você beber o teu refrigerante, certo? Agora, uma pessoa que toma 2, 3 litros de Coca-Cola normal vai se beneficiar muito em ingerir menos calorias se ela conseguir trocar esses 2 litros, 3 litros por Coca Zero. Você vai trocar 800, 1000 calorias por 0 calorias. Então é muito interessante para quem está nesse processo de reeducação alimentar, beleza? Então, ela tem algumas vantagens. A bebida é 0 calorias, né? Ela pode te ajudar a reduzir as calorias da Coca normal. Ela não altera a sua glicemia porque ela não tem açúcar, né? Ela tem adoçante. E a adoçante não tem problema nenhum você ingerir em quantidades pequenas, não tem problema nenhum, certo? Então não tenha medo dos adoçantes. Tudo que é utilizado em doses cavalares, como são nos estudos com adoçantes, eles têm um potencial enorme de gerar algum problema. Só que os adoçantes testados, eles são seguros. Você poderia beber até 50, 60 latinhas de Coca Zero para ele fazer mal, né? O aspartame que tem na Coca Zero. Então não se preocupa com relação a isso, beleza? Não causa câncer, tá? Então fica tranquilo com relação a isso também. Mais uma vez, tem que ter moderação, né? Não tem nutrientes, então você está bebendo calorias vazias. Seria mais interessante você beber água do que Coca Zero, porque a água hidrata melhor, ela traz mais benefícios do que a Coca Zero, né? Então, realmente só se você quiser alguma coisa que tenha sabor, né? Você pode saborizar a sua água também, né? Você pode colocar um limãozinho, uma coisa para dar um sabor, em vez de você tomar, por exemplo, a Coca Zero, né? Seria mais interessante. Não tem tanto sódio quanto as pessoas falam também. Então a Coca Zero ela tem, acho que uma latinha mais ou menos 30 a 50 miligramas de sódio, que é muito pouco. No miojo você encontra 10, 20 vezes mais. Então é uma coisa para você pensar, né? Será que realmente a Coca Zero tem tanto sódio quanto as pessoas falam? Ou depende do ponto de referência? Porque você pode tomar até 2.000 miligramas de sódio por dia. Se a Coca Zero tem 50, então o problema não é o sódio, entende? Não tô, mais uma vez, não estou falando que é saudável, mas os problemas que as pessoas apontam é por falta de noção mesmo. E é isso que eu quero te falar aqui, te mostrar, beleza? E, como eu falei para vocês, algumas pessoas querem usar como se fosse água, sendo que não é. Então, a ideia não é essa, beleza? A ideia é que você tenha uma consciência disso para você escolher melhor o que você vai beber. E uma coisa que é interessante você utilizar é quando você sai socialmente. Porque muitas vezes quando você sai socialmente, você quer beber alguma coisa. E as pessoas estão lá bebendo cerveja, que tem álcool, que é muito pior. As pessoas estão bebendo energético com calorias. Então, de repente você escolher uma bebida zero vai te poupar algumas calorias e aí você pode ter um pouquinho mais de calorias para você comer. Entende? Então, aquele negócio de você ir no McDonald's e pedir uma Coca Zero, adianta sim. Você está bebendo menos calorias do que você beberia se fosse uma Coca normal. E qualquer reduçãozinha que você consegue fazer te traz mais perto de emagrecer do que estava antes. Então,
leva isso para sua consciência também na hora de fazer sua escolha, beleza? Ambas podem ser utilizados, tanto o suco de laranja quanto a Coca Zero, desde que você escolha da maneira correta e faça o cálculo certo da sua dieta para encaixar ou um ou outro, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve para mais conteúdos. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo um vídeo que eu fiz sobre os melhores alimentos para você emagrecer. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui. É só clicar para assistir.